existe tal qual uma guerra mágica acontecendo no mundo, no nosso país, na nossa vivência? Eu teria que dizer que eu não sei quando deixou de acontecer. Na época de 700 anos antes de Cristo, na Babilônia, na Mesopotâmia, magos já chegaram a ser reis e rainhas. E já chegaram a conduzir-se junto com o poder político, econômico, religioso, principalmente nas sociedades mais teocráticas, onde o governo, o poder, estava muito ligado ao sacerdócio, à religiosidade. Então, onde tinha Estado, poder e religião, a magia estava ali, soterrada no meio dela. A gente vê casos despontando como figuras que foram muito influentes no final do século XIX e começo do século XX, como Aleister Crowley, que tinha relações profundas com vários políticos da sua época. Era tipo parça do Winston Churchill na Inglaterra. Então, de novo, a associação entre pessoas extremamente intelectualizadas e ligadas ao ocultismo, à cena mágica e mística, também associadas e vinculadas a figuras de Estado, a posições de poder. Então, a magia nunca deixou de ter um viés político no sentido de influência sobre a política, e a magia também nunca deixou de ter uma certa cisão, uma certa guerra acontecendo por meio do seu exercício. Principalmente quando a gente olha para o exercício da religiosidade e das doutrinas religiosas, como elas são levadas de um lado para o outro. E aí a gente já começa a entrar em parte do que a gente já vive hoje, que já é bem evidente como uma guerra mágica na política, principalmente. Existe uma guerra semiótica em curso no nosso país atualmente. Vocês percebem isso quando, por exemplo, o governo atual federal que entrou em exercício em 2019, no momento que ele entrou em exercício, continuou-se uma certa cruzada semiótica, por exemplo, contra a cor vermelha. Bancos que tinham, cadeiras que tinham lá no plenário, no Planalto, que eram vermelhas, foram substituídas por cadeiras azuis, porque vermelho não pode aqui dentro. Vermelho? Não, a nossa bandeira nunca será vermelha. Por conta do receio do símbolo do vermelho ligado ao comunismo e o combate que eles fazem em relação ao comunismo por conta disso. Isso é uma forma de um exercício de combate mágico, de combate estético, de combate da impressão com que determinadas imagens, determinadas cores, determinados símbolos têm sobre as pessoas. E do reforço de ideias por meio da defesa ou da apropriação de símbolos. Quando um deputado afirma que essa coisa da foice e martelo é uma coisa muito pejorativa porque são instrumentos de tortura, a foice e o martelo, fica claro que é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento a respeito do que é trabalhar, do que é a história desse símbolo, dessa bandeira. Segundo, é uma forma de, novamente, de atacar aquilo que é denotativo, ou melhor, aquilo que é figurativo de uma expressão de valores, de uma expressão de ideais, de uma expressão de projeto de governo, de um projeto de... como parte de um projeto de desvalorizar uma forma de pensar, desvalorizar uma forma específica de imaginar o mundo. A gente vê parte dessa guerra semiótica acontecendo, por exemplo, quando o Banco do Brasil lança uma campanha publicitária mostrando pessoas de grupos minoritários tentando representar uma propaganda mais diversificada, mostrando pessoas negras, pessoas de corpos diferentes, fazendo a propaganda para chamar a atenção das pessoas jovens para fazerem contas no Banco do Brasil. E aí, o então presidente em exercício vai
para uma agência aleatória qualquer e chega lá e bate e fala: não pode ter essa propaganda aí, tira essa propaganda aí, não pode essa propaganda. Aí eu fico pensando, essa ação ela é totalmente condizente com a necessidade que ele tem de salvaguardar determinados valores que estão relacionados com aquilo que elegeu ele, e também salvaguardar a ideia de que apenas determinados corpos, apenas determinados tons de pele podem representar uma instituição tão poderosa, tão impactante, tão central para os valores que ele defende, como o Banco do Brasil. Afinal, o que é mais, vamos dizer assim, deixa eu colocar já nesses termos, tem gente reclamando aí que o cérebro já tá derretendo, mas vamos lá. Vamos botar nos seguintes termos. Por que que pessoas negras, trans, homossexuais não podem representar o Banco do Brasil? Porque uma instituição como um banco representa um determinado status. E ao representar esse status, ao representar o poderio econômico, ao representar os valores mais neoliberais, como a gente tem governando hoje o país, eles têm que também reforçar a posição de um determinado grupo, que é geralmente o grupo que mais representa a elite daquele estado, a elite daquele país, que é quem colocou eles no poder. Então eles não podem deixar que as pessoas que são minoritárias, que estão em situação mais desprovida, economicamente falando, politicamente falando, representarem imageticamente algo tão importante, tão valioso para os valores tradicionais familiares, como um banco. Isso também é parte dessa guerra. É a guerra das imagens, é a guerra dos símbolos, é a guerra dos nomes, é a guerra do quem pode representar o quê. Quem pode ser face de quê. Outra questão que acontece com essa representação também é a apropriação que a gente tem visto de vários símbolos. As pessoas da magia e da cultura nórdica já reclamaram muito a respeito do fato de pessoas da extrema-direita política, grupos radicais, estarem pegando símbolos da cultura céltica e se apropriando daquilo para poder disseminar os seus próprios valores ideais. Quando vocês veem o caso na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, onde um cara que se diz um xamã viking nórdico invade e todas as outras pessoas também fazendo parte de um culto pseudo-nórdico viking, com símbolos, com nomes ligados a Odin, ligado a uma religiosidade específica, e se apropriando desses nomes, dessas imagens, para dar um valor político específico para elas, um valor político extremista, radical, ofendendo todas as outras pessoas que vivenciam aquela religiosidade, que vivenciam aquele místico, aquela espiritualidade, porque aos olhos públicos todas elas são tragadas e enquadradas dentro daquilo. A gente vê o caso dos nazistas que se apropriaram da estética e do nome skinhead, que era originalmente um movimento punk. Era um movimento punk anarquista, antifascista. Os skinheads, que usavam cabeça raspada, os nazistas se apropriaram disso, e skinhead depois passou a ser sinônimo de fascista, de nazista, do exato oposto. Essa apropriação da estética, da imagem, do nome, isso é uma forma de guerra mágica. É a guerra dos símbolos. É a guerra do quem tem o direito de nomear o quê. No princípio era o verbo, isso não é à toa. O poder de inferir e de atribuir nomes, de controlar os nomes, de controlar a linguagem, de controlar o que significa o quê, é uma forma de guerra mágica.
E a gente vê isso acontecendo também, perigando acontecer já, com a magia do caos, com grupos de extrema direita também tentando se apropriar dos símbolos da magia do caos. Olha a bosta. Olha a bosta. Porque é outro sistema de pensamento mágico que também tem origem do outro lado do polo. Essa apropriação, essa puxa de um lado, puxa do outro. O momento em que uma bandeira do Brasil virou sinônimo de uma pessoa de extrema direita. O momento que a camisa do Brasil virou sinônimo de bolsominion. Que merda, velho. Que merda. Eu só queria poder torcer para a seleção. Pode, porque a bandeira virou bandeira de um grupo específico. E esse sentimento patriótico é capturado junto com isso. E apropriado junto com isso.